Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Antonilson Almeida e hoje nós começaremos uma série de estudos sobre a formação da Bíblia Sagrada. O texto que você tem na mão passou por uma série de fases ao longo da história até chegar à compilação de Antigo e Novo Testamento, sequenciado por livros que são divididos em blocos. Nós vamos estudar um pouco sobre o que é manuscritologia, papirologia. Vamos estudar um pouco também sobre os autógrafos. Estudaremos também a história da canonicidade, os critérios para que os livros sagrados fossem compilados em um livro só, que é o caso da Bíblia Sagrada que está nas suas mãos, tá bom? Então nós vamos fazer uma jornada no tocante ao estudo da formação. Essa matéria nos seminários é estudada a partir da bibliologia. É uma conhecida como bibliologia, tá? Hoje nós vamos estudar basicamente o texto que está nas suas mãos, as suas divisões, bem como também a perspectiva evolutiva do pensamento dos autores. Nós vamos estudar hoje as partes e os blocos que compõem a Bíblia Sagrada. Pois bem, nós vamos começar então com o bloco do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco é conhecido como, na Bíblia judaica, como Torá. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia que compõem o Pentateuco, que são eles o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros correspondem à lei de Moisés, bem como também à Torá na concepção judaica. Depois nós nos deparamos com um segundo bloco que é conhecido como os livros históricos, aquele bloco que narra grande parte da historicidade que compreende ao Antigo Testamento. Nos livros históricos nós encontramos Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 aos Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São esses os livros que compõem o segundo bloco, o bloco dos livros históricos. É muito interessante nós compreendermos o estudo dessa forma, porque as coisas ficam meio que mais organizadas. É claro que o bloco dos livros históricos vai compreender ou perpassar pelos livros poéticos e também pelos livros proféticos, tá bom? Então, os livros históricos é o pano de fundo para a compreensão dos livros poéticos e dos livros proféticos. Seguindo a sequência aqui, o terceiro bloco é conhecido como o bloco dos livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros poéticos traz na sua narrativa, na sua composição literária, a poesia como centro, como meio, veículo de comunicação que torna o texto de uma riqueza maravilhosa. Então, esses livros poéticos têm como base o gênero literário da poesia, trazendo uma riqueza em detalhes. Você deve se lembrar do Salmo 29, do versículo 3 ao versículo 4, quando diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. Então nós vemos aqui o gênero poético em alto nível para tentar comparar o poder da voz do Senhor com elementos da terra. Essa é uma linguagem poética que compõe, que compreende a esse bloco de livros do Antigo Testamento. O segundo bloco de livros do Antigo Testamento são os livros proféticos, que são divididos em 2 partes, profetas maiores e profetas menores. Por que são conhecidos como profetas maiores? Que designação é essa? Está diretamente relacionada essa designação ao conjunto literário que foi compreendido ou que foi construído pelo determinado profeta. Então, profetas maiores, esse termo é definido exatamente pela quantidade de escritas que esse profeta compilou ou escreveu. Então nós encontramos no grupo dos profetas maiores, profeta Isaías,
Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são o grupo dos profetas maiores. Repito, são profetas que criaram ou que trouxeram uma composição literária maior. Por isso, profetas maiores. Ainda no Antigo Testamento, e para terminar, nós temos também os profetas menores. E os profetas menores são aqueles que trazem no seu contexto literário uma escrita menor, mais resumida e muitas vezes mais prática e objetiva. Dos profetas menores são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse é o grupo dos profetas menores. Deixa eu só fazer uma colocação para que você se situe. A Bíblia não está escrita numa ordem cronológica de fatos, especificamente falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não está em uma ordem cronológica de fatos. É claro que o Pentateuco, ou a Torá na perspectiva judaica, segue uma certa sequência. Depois do Pentateuco, nós encontramos o bloco dos livros históricos, e esse bloco dos livros históricos, a começar por Josué, passando por aqueles históricos menores, que é o livro de Ruth, o livro de Juízes, e também chegando aos livros históricos maiores, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º aos Reis, 1º e 2º Crônicas. Precisamente esses 3 livros, que são divididos em 2 partes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º aos Reis e 1º e 2º Crônicas, esse bloco vai perpassar, como eu já disse, por boa parte da Bíblia Sagrada. Por que não dizer, vai perpassar pelo período dos profetas, sejam maiores ou menores. Outro exemplo também da questão da observação à cronologia bíblica é que o livro de Esdras e Neemias, que está dentro do bloco dos profetas ou do bloco dos históricos, vai também fazer parte do final dos acontecimentos do Antigo Testamento. Todavia, o Antigo Testamento foi compilado em blocos no intuito de tentar facilitar para o leitor a compreensão em etapas e em blocos, identificando os fatos. Por exemplo, fatos inerentes à lei e fatos inerentes à criação, Pentateuco. Fatos inerentes às questões históricas, bloco dos históricos. Fatos inerentes às questões poéticas, profetas maiores ou profetas menores, em seus respectivos blocos. A ideia basicamente é essa, gente. Então assim está dividido o Antigo Testamento. Lembrando que na Bíblia judaica, o Antigo Testamento é dividido em Torá, escritos históricos e escritos proféticos. Os escritos históricos e os escritos proféticos fazem parte de um compêndio que compreende os nossos históricos, os nossos poéticos e os nossos proféticos. Tá bom? Então, basicamente, a Bíblia judaica é dividida entre Torá, escritos históricos e escritos proféticos. E a essa composição completa é chamado de Tanakh. Tanakh, tá? Então, essa é a Bíblia judaica até os nossos dias de hoje. Bom, essa é a primeira parte que compõe a Bíblia. Nós temos também uma segunda parte, que é conhecido como o Novo Testamento. E o Novo Testamento divide-se basicamente em, primeiro bloco, evangelhos. Os evangelhos são as narrativas que perpassam pela vida de Cristo e a sua aplicação, os seus ensinamentos e as suas manifestações. São eles os evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Os 3 primeiros evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que têm a mesma mensagem, o mesmo objetivo. Os textos se cruzam em sua grande maioria. No caso, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Depois nós temos um evangelho mais tardio, que é o evangelho de João. Então esse é o primeiro bloco que compreende o Novo Testamento. Depois, no Novo Testamento, nós temos também
um único livro que é conhecido como livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico do Novo Testamento e que tem a sua riqueza para entendermos algumas cartas, precisamente as cartas de Paulo e também as ações dos apóstolos. Precisamos estudar este livro, o livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico. Depois nós encontramos as epístolas. Paulo é responsável por grande parte das epístolas do Novo Testamento, a saber, as 13 epístolas que são atribuídas à sua autoria, sendo elas a Epístola aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas cartas são atribuídas ao apóstolo Paulo. Portanto, o apóstolo Paulo escreve grande parte do Novo Testamento. Mas além das epístolas de Paulo, nós também temos as epístolas católicas. Católicas no sentido etimológico da palavra. Epístolas universais. São elas Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e a Epístola de Judas. Essas são conhecidas como as epístolas universais. Não tinham endereço específico a uma igreja. Na verdade, era endereçada a todos os irmãos da época. Então, são conhecidas como epístolas universais. E, por fim, nós temos o livro do Apocalipse, que é o livro das revelações futuras, que é um livro intrigante e que nós também estaremos estudando em um futuro próximo, tá bom? Então, gente, essa é a composição da sua Bíblia, essa é as divisões e a arrumação em blocos que compreende ao texto que você tem nas suas mãos. Nos próximos vídeos nós vamos estudar aprofundando ainda mais o assunto, falando sobre as origens, as compilações, as formas como foram escritas e por aí mais, tá bom? Então você não perde por esperar, divulgue esse vídeo e fique atento aos próximos que virão nessa série. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.